Uma vez que você se conectou com essa cultura, como que você coloca o seu tempero? Tem líderes, assim como Elon Musk, né, que imprimem muito fortemente, que mistura a sua personalidade com a própria cultura da empresa. Não adianta você estar numa empresa que ela tem uma cultura mais pro lado pragmático e você querer nadar contra a corrente. Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Tech é Top Podcast. Hoje a gente vai falar de um tema tão especial, né? Que é um tema que está em alta, inclusive. Acompanha esse episódio. É um tema que traz sentimentos, né? Que ajuda a gente a entender um pouco do contexto corporativo e o mundo, como ele está caminhando, tanto na questão das empresas, quanto das pessoas, quanto do ESG. E esse assunto é cultura. Então, como manter uma cultura forte, o que é a cultura, o que é uma cultura saudável, o que é uma cultura que precisa ser melhorada e quais são os desafios do líder, você que é líder, que está assistindo esse episódio, qual é o seu desafio nesse momento atual, né? E esse mundo está completamente sendo transformado. E para isso, como eu não sou especialista no tema, eu trouxe duas pessoas que são absolutamente especialistas no tema. E eles vieram diretamente da Great People, que é uma empresa parceira, né? Uma empresa do ecossistema Great Place to Work, né? Que melhores empresas para se trabalhar. Eu vou apresentar cada um deles. Mas você que ainda não conhece o nosso canal, por favor, curta, compartilhe. Comenta, marca seu amigo, porque hoje o tema vai ser divertidíssimo. Tá aqui conversando com eles. Então eu queria apresentar, vou começar ladies first, né? Vou começar pela Daniela Diniz. A Dani, eu vou te apresentar, Dani, você me perdoa se eu errar alguma coisa e você me corrige, tá? Não, pode errar, a gente retoma a rota aí. A Dani, ela fez, pelo que eu vi, você cursou... jornalismo. Antes do jornalismo foi História na USP, né? Fiz História um período também, na pré-história. Casper Líbero. Casper Líbero eu fiz jornalismo. Fantástico. E depois eu fiz MBA em RH. É fantástico. Então conectou os 3 pontos, né? Uhum. E sempre no ramo editorial. Sempre no ramo editorial até chegar no Great Place em 2016, né? Então eu me formei e trabalhei 15 anos na Editora Abril. Depois fiz essa migração de carreira em 2016. No Grupo Abril você entrou no meados dos anos 2000? Entrei em 2001. Olha, que época de ouro! Dos anos 2000. Não foi meados, não. Foi bem no comecinho. Já era prédio da Marginal? Estávamos lá há 1 ano, 2 anos. Era bem recente. Tanto que o prédio era chamado de NEA, né? Que eles chamavam de Novo Edifício Abril. E ficou como NEA até quando ele já era velho Edifício Abril. A gente continuava chamando de NEA. Gente, esse prédio é tão bonito. Fica na Marginal, para quem não conhece. Na Marginal Pinheiros. Logo, quem tá vindo de Interlagos sentido Marginal Tietê, fica à direita logo depois da entrada do... Acho que não, fica um pouco antes do... Fica antes do shopping... Antes do shopping Vila Lobos, isso mesmo. Uhum. É um prédio lindíssimo, tá lá até hoje, faz parte da história, né? Dani, quais são as publicações mais conhecidas da Abril da época? Pra quem aqui não conheceu. Pra quem não lembra da Abril da época... Bom, eu trabalhei em 3 revistas na Abril. A Exame foi a revista que eu comecei. Depois eu migrei para Você S.A. e ajudei a criar ali a revista Você RH. As 3 ainda existem, né? A Exame não faz mais parte do Grupo Abril, mas Você S.A. e Você RH sim. Agora, existem revistas ícones, né? A revista Cláudia, a revista Boa Forma, a revista Playboy, que durante muito tempo foi da Abril, a revista Nova, que depois virou Cosmopolitan, a revista Placar, né? A revista Veja, Placar, né? Sim, que a Veja era o símbolo. Veja São Paulo, enfim, né? Acho que eram mais de 40 títulos na época, né? Então... Criava-se facilmente revista na época, né? Você acabou de me fazer lembrar dessa época dos anos 2000 que tinha algumas capas que eram Gustavo Cerbasi na Você S.A., muito legal. Como ter o seu primeiro milhão. Exatamente, na época o milhão não valia muito mais do que hoje. Meu Deus, o que era ter o... Boa. Ele foi o primeiro convidado aqui do nosso podcast. Tá no primeiro episódio e eu lembro dessas revistas, muito legal, muito legal. Bom, então vocês já viram, gente, o nível aqui das pessoas, né? A gente vai contar muita história boa. Você que ainda não conhece o Grupo Abril, que ainda não teve contato, né? Porque é uma empresa que foi o auge do editorial no Brasil. Então acompanhe esse episódio, vocês vão conhecer muitas histórias. E eu tô com o Jesus Garcia. O Jesus, ele é um amigo querido, já passou por empresas como o Grupo Pão de Açúcar,
passou pela TAM, passou pelo Hospital Rede Santa Catarina. O Jesus, ele passou pela Livracultura também. Então, varejo, saúde, tecnologia, diretor de tecnologia. Netshoes. Netshoes também, né? Verdade, Netshoes. E ele já foi co-host aqui desse episódio. Eu vou deixar aqui na descrição do canal o episódio que o Jesus foi co-host aqui com a gente. E hoje ele está como entrevistado aqui para falar um pouco também do ecossistema Great People. Great People. Isso. E agora vocês me contem, eu queria que vocês me contassem um pouquinho o que é o Great People, qual é a missão, o que a empresa faz. Ah, legal. Vamos lá? Acho que a gente gosta de falar dessa história. Great Place to Work, acho que muita gente conhece, né? Great Place to Work está no mundo aí há quase 30 anos, no Brasil há 26 anos, né? Então, é responsável pelas pesquisas das melhores empresas para trabalhar, pelos rankings das melhores empresas para trabalhar. E há muito tempo a gente vem identificando isso, né? O que significa ser uma boa empresa para trabalhar? Temos aí bastante dados desse período todo da história. E nos últimos 3 anos, Rafael, acho que com a pandemia, a gente vem questionando muito que não basta ser só uma boa empresa para trabalhar. Aliás, para você ser a melhor empresa para trabalhar, você tem que ter as melhores pessoas para trabalhar. E como você colocou na introdução, né, esse mundo do trabalho está cada vez mais complexo. Né? Se precisa, não é aquele mundo mais previsível, linear, né, processual, que você sabe onde vai dar. Você não sabe onde vai dar nada. Né? A pandemia veio para provar isso. O ciclo da inovação ficou muito curto, muito né? curto, da aprendizagem, da habilidade. Então, a gente precisa... o ecossistema nasceu muito nesse sentido de você oferecer soluções muito mais completas para as empresas serem melhores para trabalhar. E aí nasce a Great People, né? Que está completando aí 1 ano, né, Jesus? Exatamente. E nasce já parceiro da Great Place, que é uma empresa já com seus quase 3 décadas, e trazendo um conjunto de soluções. Então, hoje a gente tem 10 empresas no ecossistema voltadas a desenvolvimento da liderança, saúde emocional, ESG, educação. Tudo isso para compor realmente uma solução mais completa para as empresas. Então, ecossistema Great People, né, e Great Place to Work, né, as 2 empresas juntas aí, justamente para proporcionar para as pessoas, né, e acho que é isso, né, o nosso lema é pessoas no centro. Então, a gente nasce com essa premissa de pessoas estar no centro da estratégia das empresas. Dani, uma dúvida só para quem ainda não te conhece, né? A gente está te conhecendo. Inclusive, eu queria mostrar para vocês, pessoal, o livro que a Dani escreveu, né? Aqui, ó, 25 anos de história da gestão de pessoas e negócios nas melhores empresas para trabalhar. Tá aqui, Daniela Diniz, pela editora Primavera. É isso que aí. faz parte do nosso ecossistema. Uma das né? empresas do ecossistema. Da Great Place to Work, né? É a história de 25 anos, então quem gosta de dado, Rafael, tem muito dado aí, legal. né? Tem muito número, então assim, tem 3 cortes de pesquisa, o 97, que é o primeiro ano, aliás, 97 é o primeiro ano da pesquisa do Great Place to Work no mundo e foi publicado aqui no Brasil na revista Exame, na editora Abril. Que legal. Olha só as conexões, né? Aí o outro recorte é em 2006, ou seja, com 10 anos de pesquisa, como essas empresas mudaram. Eu abri um recorte aqui, gente, tô rindo, ó. Seu currículo só vale por 5 anos. Acho que vale menos agora, hein, Dani? Hoje vale menos. Menos, porque cada ano vale menos. E 2021 com 25 anos de pesquisa. Então, assim, o livro, ele conta como as melhores empresas estão se adaptando a esses momentos de mudança. Então, a melhor empresa para trabalhar em 2021 não é a mesma de 97, de 2006. Então, essas empresas, elas mudam também conforme o mundo muda, conforme a sociedade muda. E você sempre gostou de escrever, Dani? Sempre, acho que desde que eu comecei a aprender a escrever. Você seguiu essa linha editorial, porque é um dom, né? Assim, você tem que ter uma inspiração, né? Eu acho que assim, identificar a vocação, Rafael, é uma coisa bem, bem interessante, né? Acho que eu tive o privilégio, acho que, de identificar a minha vocação muito cedo. Eu estava comentando ali com o pessoal da Great People, no nosso super encontro, a gente fez um super encontro no Guarujá, que eu escrevia já com 10 anos, diários de Copa do Mundo e de Fórmula 1, que eu sempre gostei de esporte, tá? Legal. Então, eu já tinha essa veia. Eu acho que é você
E aí tem a ver com propósito também, tem a ver com missão. Acho que quando a gente fala de propósito, né, e eu sempre costumo dizer isso, propósito não precisa ser algo grande, algo nobre, né, algo que você vai descobrir de uma hora para outra, mas é você identificar as suas habilidades, aquilo que você faz bem, saber o que o mundo precisa, o que vão te pagar para fazer, né, é um conjunto de fatores. Né? E então, acho que essa descoberta leva... É um pouco do autoconhecimento, que se você não descobre com 10 anos, né, que foi meu caso, isso aqui eu já sabia que eu gostava, fui desenvolvendo, mas sempre é hora de você se autoconhecer aí, né, fazer esse mergulho para saber aquilo que você gosta, aquilo que você é bom, aquilo que o mundo precisa, aquilo que vão te pagar para fazer. Assim, claro, né? Você escreve sobre vários temas, teve muita experiência na sua vida, só fazer esse recorte. Tem alguma coisa que você escreve com muito mais tesão? Aquilo que toca seu coração na hora que você vai escrever? Ou não? Ou qualquer tema que te dão pra você eu acho que foram muitos anos escrevendo sobre gestão de pessoas, né? Então, assim, eu falo pro meu filho que meu trabalho é estudar e falar sobre trabalho. Então, assim, eu falo sobre trabalho o tempo todo. Então, é meio louco, as pessoas falam, essa menina é louca, né? Essa pessoa é louca, fala, a gostar tanto de trabalho. Mas é realmente o que me desperta, assim, é estudar esses movimentos, essas mudanças nas relações e o impacto que isso traz nas pessoas, né, na transformação dos ambientes de trabalho. Desde a revista Exame, onde eu comecei, eu já cobria gestão de pessoas. Então, são 20 e tantos anos fazendo isso, acho que eu curto mesmo. Boa, Dani, boa. Jesus, você passou por várias empresas grandes, passou por grandes corporações. Eu queria saber o que é cultura para você? Bom, a cultura é o que contorna a empresa. É o que as pessoas pensam, o que as pessoas fazem. É como que a empresa vive e está muito conectado também com o propósito. Então, vou dar um exemplo. Como que é a cultura dentro do Great People? Primeiro que a gente tem um lema muito forte, pessoas no centro. Então, a gente tem um ensinamento muito importante dentro do nosso ecossistema Great People, que é o José Tolov Filho, que trouxe o Great Place to Work para o Brasil, né? Criou o Great Place to Work aqui no Brasil, e na sequência veio também o Rui Shozawa, e eles trazem e sempre falam uma coisa que é bastante importante, está muito conectado com a cultura. Se você tem que tomar uma decisão e você não sabe qual é essa decisão, olhe para a missão. É melhor para as pessoas, para a sociedade e para os negócios, para os nossos clientes, então a decisão pode ser tomada sem problemas. Caramba. Então a gente pode entender que a cultura, ela é a bíblia da empresa, assim. Ali você, se está alinhado com aqueles valores, você pode ou não seguir. Você tem autonomia para isso. Sim. Dentro da Great People é assim, antes da Great Place to Work, e agora na Great People de forma geral, é assim e sempre foi assim. Então a cultura nas empresas é o que define a forma com que ela opera, o jeitão dela, é isso que acontece na prática. Nossa, fantástico, fantástico. Dani, uma dúvida. A cultura, ela... Existe alguma mutação na cultura que às vezes acontece, que a gente não percebe? Por exemplo, uma empresa no começo, as pessoas têm uma lembrança histórica do início, aí ela muda de endereço, ela cresce, tem mais pessoas, colaboradores, etc. Existe alguma mudança que ocorre que às vezes a diretoria ou a empresa não perceba essa mudança? Mas as pessoas têm aquela lembrança, nossa, quando a gente estava em tal lugar, ou isso acontece? Acontece e precisa acontecer, né? Então, assim, essa história da gente... tem uma história bem bacana da Disney, né? Que é contada no livro Onde os Sonhos Acontecem, do Robert Iger, que é o CEO da Disney. Ele saiu, ele escreveu o livro e agora, recentemente, ele voltou. Foi. Ele voltou para a Disney. E esse livro é fantástico e boa parte do livro fala de cultura. Né? Então, ele conta, quando ele entra na Disney, ficou muito evidente que cultura era aquela. Uma cultura hierárquica, processual, burocrática, com quase um comando e controle. Né? Então, é uma parte da Disney que as pessoas não sabem muito bem. Então, quem gosta quer saber um pouquinho mais, leia o livro, porque é bem interessante.
E ele foi um CEO longevo, né? Pelo que 15 eu vi. anos. 15 anos na Disney e retornou agora. Isso é muito difícil, né? Você vê uma empresa 15 anos com o mesmo CEO Sim, e ele conta esse processo. Quando ele entra, ele não entra como CEO, né? Ele entra como um diretor executivo, ele quer fazer alguma coisa, lançar uma revista, inclusive, e ele simplesmente não tem autorização para fazer isso. Então, você está falando de autonomia, né? Que é um traço da nossa cultura, né? Tem autonomia desde que é bem alinhados. Tá todo mundo alinhado aqui sobre a Bíblia que você falou? Tá todo mundo alinhado, então vocês têm autonomia. Ele logo percebe, o Robert ali na Disney, que ele não tem autonomia, que chega o superintendente do superintendente do superintendente e fala, olha, não se trabalha assim na Disney, né? Então, essa é uma frase que muitas pessoas já ouviram, né? Não se trabalha assim aqui. E aí, por que eu digo que é importante? É muito importante, ele diz isso no livro, você revisitar a cultura. Porque o mundo muda, a sociedade muda, o mundo do trabalho, as relações de trabalho mudam, e, portanto, você precisa mudar também, inclusive a sua cultura. Uma coisa é respeitar a cultura, a outra coisa é reverenciar a cultura. Quem reverencia é aquilo, não pode mexer. E ele até cita nesse livro, né, que ele não podia nem mexer na cor do Mickey. O Mickey tinha que ser... E aí ele ousou alguma vez em algum evento específico... Lembrando que o Mickey nasceu da época do preto e branco. Preto e né? branco. E aí eu só sei que ele foi lá mexer na cor do Mickey em algum evento, essa passagem está no livro também, e o neto do Disney, né? Teve uma síncope e falou, ninguém mexe na cor do Mickey. Ele falou, gente, mas o mundo mudou, o mundo é colorido hoje. Por que não mexer na cor do Mickey? Então, uma coisa é você respeitar, você não vai matar o Mickey. O Mickey tá lá, ele é um símbolo da cultura. A outra coisa é deixar o Mickey com outras cores, né? Então, reverenciar é diferente de respeitar. É importante você respeitar e você manter esse DNA da cultura que você vai falar, nossa, aqui tá a nossa essência. A outra coisa é você revisitar para você acompanhar as transformações. Porque o que o Jesus falou é o jeitão da empresa, né? Então, a cultura, ela vai definir a forma que você contrata, a forma que você seleciona, a forma que você desenvolve, as suas métricas de promoção, né? Então, cada empresa tem as suas regras ali, né? Com base na sua cultura. Se você continua com as mesmas regras de 1900, é porque você está desatualizado nesse mundo. Né? Então, você precisa revisitar a cultura de tempos em tempos sem desrespeitá-la. São coisas diferentes. Perfeito, perfeito. E é uma linha tênue, né? Porque, assim, tem aquela famosa frase, todo mundo fala, né? Que a cultura come a estratégia no café da manhã. Atribuída ao Drucker, que não é bem do Drucker, mas tudo bem. Mas quem come quem na hora do almoço? Agora, falando... É difícil, né? Porque, assim, uma boa estratégia... com uma cultura forte, alinhada, as duas coisas têm que caminhar juntas, né? Mas como fazer isso, né? Ainda mais no mundo que a gente vê que a cultura... a gente não pode partir de um ponto que a cultura é só dentro de casa. Todo mundo que a gente se relaciona ajuda de alguma forma na cultura da empresa. Então, de repente, o ecossistema... O cliente pode fazer parte da cultura? Uma pergunta. Sim. Ele faz parte da cultura. Faz parte da cultura. Os fornecedores. Porque tem cliente que é fã, que ele acaba levantando a cultura mais forte do que todo mundo, né? Porque ele é fã da marca, ele ama aquela empresa. A própria Disney, né? É uma empresa que acho que a cultura acaba virando... Ela transcende as portas ali da Disney e acaba contaminando o mundo inteiro. E eu até acho que fatores externos, de forma geral, também influenciam na cultura. Um grande exemplo é, às vezes, itens importantes, como, por exemplo, segurança. Pega a Disney, por exemplo. Se você trouxer a questão de que o visitante tem que estar seguro, ele tem um lado que ele pode falar assim, segurança é uma coisa importantíssima. A gente precisa ter felicidade, a gente precisa ter alegria, mas as pessoas têm que estar seguras. Se você olhar o histórico de segurança na Disney, é espetacular. É espetacular. E a sociedade, de certa forma, né, também impacta a cultura, né? A gente vê os movimentos de diversidade nas empresas, o ESG, que a gente estava falando aqui um pouco antes de começar a gravar, que também acabam impactando de fora para dentro. Né? Então, de dentro para fora, claro, né? É muito legal ter um líder que ajuda, né, capitaneia a cultura e tal, mas também de fora para dentro acaba obrigando também as empresas a se mexerem, né? Muito louco. Eu queria fazer uma pergunta para você, Jesus. A importância de um líder
na cultura, mesmo que ele não perceba, porque às vezes o líder ele toma ações, ele faz algumas coisas, não necessariamente pensando que aquilo vai fortalecer a cultura, mas uma consequência acaba fazendo isso. O exemplo que a gente estava falando aqui em off é do Grupo Pão de Açúcar, né? Que na década de 90, 2000, que o Abílio é defensor do esporte, das corridas, até hoje ele, né, faz a sua corrida e tal. Tem a Maratona Pão de Açúcar até hoje, ainda bem que não acabou, né? Ainda bem que não acabou, né? Ele não é mais dono, mas não acabou. E ele defendia muito o esporte. E, de certa forma, aquilo fazia um pouco parte da cultura, assim, a saúde. Depois tinha as marcas próprias ligadas à saúde. Então, acho que isso é uma das maiores... Você que viveu um pouco dessa época, o quanto aquilo realmente fazia parte da cultura e contaminava os times? Essa pergunta é bem bacana que você fez, Rafa, que é o seguinte. Na hora que a gente fala sobre liderança, a liderança tem uma responsabilidade enorme, que é, além de todas as questões da execução das atividades, é a liderança pelo exemplo. Boa. Então, se você é um líder dentro de uma empresa, seja qual o ponto no organograma você esteja, pode ter certeza que você está sendo observado. De todas as formas. Então, se você mostra uma liderança e você mostra o que você fala e o que você faz, estão conectados, isso daí vai fortalecer essa cultura. Então, pegando o exemplo do Grupo Pão de Açúcar, trabalhei lá durante 12 anos, em épocas maravilhosas também. Né? Eu tive muita felicidade de trabalhar em grandes e excelentes empresas. Eu tenho, assim, uma gratidão enorme e me sinto, assim, bem feliz por conta disso. No Grupo Pão de Açúcar, o Abílio, ele demonstrava. Ele não só falava, ele demonstrava. Então, ele fazia as corridas diariamente, ele incentivava corridas entre os funcionários. Ele teve uma história que ele fretou um avião para levar a galera para correr em Nova York? Ele fez uma coisa que eu achei espetacular. Ele tinha o grupo de corridas e ele falou assim, olha, o funcionário que alcançar essa meta assim, assim, assado, dentro de alguns parâmetros e tiver uma performance adequada e tiver essa sequência e esses desempenhos, não importa qual funcionário, seja ele um repositor, um diretor, onde que ele estiver. Tanto faz o nível, não importa. Ele vai para a Maratona de Nova York. Ai, que legal! Então eu lembro que foram dezenas de pessoas para Nova York. Foi uma coisa assim bem bacana e todo mundo correndo em Nova York. Eu tive um funcionário meu que participava desse grupo de corrida que foi para Nova York. Foi maravilhoso. Isso é algo que motivava todo mundo. Ele construiu. E só fazer um comentário, era numa época que não viralizava, né? Ele não fez aquilo para aparecer na mídia. Ele fez aquilo porque ele gostava, né? Era uma coisa isso realmente... Isso aí foi na década de 90, né? Então... Foi... 90... Não tinha nem Google ainda. Não tinha nem Google ainda, não tinha nem internet. A internet foi no final da década de 90. Jesus, o Abílio era conhecido, assim, algumas pessoas que conviveram nessa época que você conviveu, porque foi uma época... Acho que essa foi a época mais importante da história, né? Que foi quando deu um boom no varejo, né? O varejo se remodelou completamente. Mas o Abílio, ele arrumava... As bancadas de frutas. Ele entrava na loja, tivesse desarrumado, ele já se metia lá e não, isso aqui não tá bom, ajusta aqui, vamos arrumar aqui e tal. Você comentou que ele sempre colocava o cliente no centro. Isso. E isso é uma outra coisa que eu acho que ajuda a construir a cultura. Porque na hora que a gente está falando de uma empresa aérea, por exemplo, segurança e atendimento ao cliente é uma coisa bastante importante. Na hora que a gente fala de um grupo Pão de Açúcar, o cliente, ele quer estar lá sendo bem atendido. Ele tem que ter esse atendimento diferenciado. Então, as pessoas têm que estar disponíveis, felizes. Não sei se você lembra... Desde uma música ambiente até uma loja limpa, né? Não sei se você lembra o slogan do Pão de Açúcar na época. Eu acho que até hoje. Pão de Açúcar, lugar de gente feliz. Olha só
Genial. Não é fazendo propaganda não, é do genial, Pão de Açúcar, é genial. mas é uma coisa que contribui na construção da cultura. Por quê? Porque a empresa, ela quer que o cliente fique feliz onde estiver lá. Um grande exemplo que teve, essa questão da felicidade, o quão importante é isso, e também conectado um pouco com a autonomia lá na década de 90, no começo de 2000, foi uma situação que até viralizou internamente nos grupos dentro do Pão de Açúcar. Não tinha WhatsApp, não tinha internet, não tinha, mas dentro do grupo Pão de Açúcar, inclusive foi parar na televisão. Teve uma cliente que ligou numa loja e falou assim: olha, vocês me venderam um fermento estragado. O meu bolo não cresceu, eu tive que jogar fora. Ou seja, eu não fiz o bolo para minha família. Você é o responsável por isso. Falando com o gerente da loja. Uma senhorinha, provavelmente uma senhorinha idosa. Aí o gerente da loja, com autonomia e com o foco de lugar de gente feliz, o que ele fez? Ele falou assim: senhora, não se preocupe. Me passa a relação dos produtos que vão para a receita. Ele mandou para a casa dela um funcionário levar na mesma hora a lista completa de ingredientes. Sabe o que a senhora fez? Ela fez o bolo, levou na loja para distribuir entre funcionários e clientes. Nossa, que Isso aí virou um case dentro do Grupo Pão de Açúcar. E vira um boca a boca, né? Porque ela vai contar para as amigas do prédio, enfim, da vizinhança. Gera uma energia boa, né, Jesus? Isso. E isso fortalece a cultura. A cultura é algo que ela é criada, ela é construída, mas ela é alimentada no dia a dia. E esse é o tipo de coisa que alimenta a cultura. Então dá para dizer que a cultura ela enfraquece quando não se coloca o cliente no centro? Eu diria que a cultura ela enfraquece quando ela não é exercitada. Boa. Cliente no centro é um dos itens, mas a gente pode falar de outras coisas, porque pode ter um produto, pode ter um serviço. O cliente e as pessoas, na minha visão, sempre faz parte do contexto cultura. Claro. Mas a cultura ela tem que ser exercitada todos os dias. E a Dani é especialista em cultura. Dani, como ela pode complementar a gente. Não, mas como é perfeito a cultura. isso. A gente estava falando que não existe cultura certa e cultura errada, né? Existe cultura forte e cultura fraca. Acho que a cultura ela se enfraquece, justamente pegando aí a sua pergunta, quando ela não é exercida. Né? Quando ela vai sendo... A gente tem uma frase, jargão no ambiente corporativo, que é o walk the talk, né? É você agir conforme você fala. Né? E hoje em dia, as novas gerações entrando, elas cobram muito isso. A gente já falava isso na entrada da geração Y. Eles cobram exatamente o que os líderes dizem que pregam, se eles estão fazendo no dia a dia. Né? A geração Z também. Né? Será que esses líderes estão pregando? E agora com redes sociais mais fortes, que vai lá... Não tinha rede social na época da história da senhorinha e tal, mas hoje você coloca na rede social que você é o líder, isso e aquilo, o humano, está próximo da sua equipe, aí chega as pessoas e falam: será que essa cultura é assim mesmo? Será que esse líder está ditando esse tom mesmo? Se não faz aquilo que realmente se prega, você enfraquece a sua cultura. Então, assim, a sua pergunta anterior, né, a responsabilidade do líder na construção e na manutenção de uma cultura, ela é fundamental. O líder, ele vai ditar, de certa forma, a cultura da empresa. O Jesus falou, é um conjunto, né? Então, tá ali os funcionários, os colaboradores, eles vão também nessa dança, né? Também se incorporando dessa cultura, mas quem dita, né, é essa liderança. Se essa liderança não fala, não age conforme o seu discurso da rede social ou o seu discurso corporativo para os funcionários, isso deixa de fazer sentido e é facilmente percebível, né, ali, né? Você percebe que não... da boca para fora, né? Sim. Tá dizendo que é humano, mas tem demissão em massa.
Tá dizendo que contrata com base nos valores, beleza, mas demite com base nas metas e resultados. Então, da boca para fora é uma cultura mais flexível e para dentro é comando e controle. Né? Então, são usando aí as culturas mais famosas, né? Vamos dizer, as mais fáceis da gente imaginar. Né? Então, acho que isso enfraquece a cultura, quando você realmente não age conforme você acredita ou propaga. Perfeito, perfeito. Bom, como a cultura é consequência de todos esses fatores, existe eu queria comentar, primeiro fazer uma pergunta do Grupo Abril que estava aqui guardada para eu fazer para você, que é assim, a Abril tinha várias editoriais. Cada editorial tinha uma forma de trabalhar. A gente tava brincando que cada um tinha um tipo de roupa, né? Você S.A., o pessoal ia de terno, sei lá, forma, o pessoal já é mais descontraído e tal. Como que era? Você acha que existia uma cultura setorial, mas existia o coração da Editora Abril, que era a cultura, a gente pode chamar de fundação. Fundação, né? Aquela coisa que é mais forte, mas cada área tinha a sua, ou não? Ou tem que ser tudo igual? Como que você vê isso hoje? Uma empresa do tamanho da Abril, por exemplo. É uma excelente pergunta, porque existem muitas empresas, assim como a Abril chegou a ter lá seus mais de 10 mil funcionários, né? Empresas gigantes, você fala, é uma cultura única. A cultura, você tem é o jeitão da empresa, né? Mais flexível, é o jeitão. Assim, traduzir a cultura é isso, é o perfilzão dela, que você fala, eu sei como a Ambev é. Eu sei como Magalu é. Você já tem uma ideia. Quando você fala de algumas empresas, aliás, empresas Great Place to Work, você tem uma ideia quando você fala da empresa. Que eu falo que é a primeira camada da cebola. Eu tenho uma ideia. Não significa que você está entendendo a fundo a empresa, mas você tem uma ideia de como ela é. Então, essa cultura é esse jeitão. A Abril tinha o seu jeitão. Qual que era esse jeitão dela? Que valia para todo mundo. Ela era uma empresa de alta flexibilidade, né? Eu não lembro se alguém batia cartão na Abril ali, né? Você entrava e era um fluxo de pessoas, né? De entrar e sair, né? Você entra... fazia muito o seu horário, né? A Abril, e é interessante isso, Rafael, porque você tinha... pessoal do financeiro, de TI, jornalistas, administradores, economistas, tinha várias funções ali, né? E várias formações. Mas o que ditava o jeitão da Abril, a cultura geral, eram os jornalistas, né? Então, era uma empresa que nasceu fazendo conteúdo jornalístico, né? Então, nasce ali com o Tio Patinhas e com o Pato Donald lá atrás, né? Quem não sabe a história, mas lá atrás, nasce com os quadrinhos e depois já vai para essa linha de criar Veja, criar Exame, né? Que era muito do Tivita. Então, esse jeitão dela... para todo mundo, era um jeitão mais do jornalista, de mais flexibilidade, de não ter horário para entrar, muito menos horário para sair. Criativo. Né? De criativo. E que também ia até para vestimenta, né? Que você estava falando. Né? Era mais o pessoal mais descontraído. Mas tinha os setores, a empresa foi crescendo. Então, você começava a ver subculturas ali. Uns mais conservadores, uns mais flexíveis. E isso tornava a empresa, para quem entrava e era de fora, uma empresa completamente diversa. Você estava na porta da Abril, você é um visitante. Você encontrava, eu estava brincando aqui, né? As pessoas de terno e gravata, alguns de chinelo, né? Outros assim... Compartilhando o mesmo elevador. Engraçado. Compartilhando o mesmo elevador. Então, tinha chinelo, terno e gravata, mais com umas caras mais de hippie, outros muito mais conservadores, né? Inclusive, eu brinquei, né? As coelhinhas da Playboy frequentavam também os elevadores, né? Tinha sessão de foto, então no mesmo elevador... Você subindo no elevador com as coelhinhas da Playboy. Agora eu tô entendendo. A minha esposa trabalhou na Editora Abril durante 20 anos, ela nunca me deixou subir o elevador em alguns dias. Eu acho que ela queria evitar que eu cruzasse com alguma coelhinha da Playboy. Olha só. Ou algum famoso. Quando a gente descobre as coisas. Então, algum famoso que ia lá fazer e famoso desde a esfera política,
porque você tem, né, revistas, né, a Veja, tal, a própria Exame, então você tinha ali tinha aquelas exclusivas, né, aquelas bombásticas. de empresa, como alguma celebridade, né, quando começou Big Brother e tal, também celebridades frequentavam a Abril, então eram celebridades, eram políticos, eram os seus múltiplos funcionários, né, com diferentes perfis. Então isso, Rafa, ditava a cultura, o jeitão da Abril. O jeitão dela era essa empresa flexível, diversa, diferente, né, mais informal. E aí, se você vai para né, se você transitava entre os corredores, você conseguia ver um pouquinho mais um mini perfil de cada setor. E eu acho que isso vale para várias empresas que são de grande porte. Ou seja, cada setor acaba tendo uma identidade cultural dentro de uma cultura maior, né? Sim. E, Dani, eu queria te fazer uma pergunta, depois eu quero perguntar sobre a TAM, vou fazer uma pergunta sobre a TAM. Qual é a diferença hoje? Eu sei que é uma pergunta até tonta, desculpa, gente, mas eu preciso fazer a pergunta. Quando a gente fala hoje, uma palavra que está em alta é propósito. Inclusive, esse episódio também tem a palavra propósito, porque uma coisa... claro, propósito não tem exatamente a ver com a cultura, não está absolutamente ligado, mas é quase que sim, né? Porque as gerações que estão chegando, elas já vêm propósito. Qual é o meu propósito de vida? Por que eu tô aqui? O que eu faço? Por que eu tô aqui? A gente quer saber o porquê de tudo e até um pouco melhor do que a gente, né? Que a gente só seguia ali, né? Comando e controle, né? Que seguia a gente tava comentando. Isso. Uhum. Muitas vezes a gente nem tinha a oportunidade de perguntar isso. E, então, assim, propósito e cultura, eles são ligados? O que é propósito para você? Nossa, que pergunta profunda, né? O que tiver na cabeça, não tem problema. Ainda bem que foi para você, porque essa daí é bem... acho que a gente está aqui circulando em vários aspectos, né? Porque acho que o nosso objetivo não é ficar dando, né, aula do que é missão, visão, valores, porque cada um tem sua visão, sua parte ali na definição. Né? Então, a cultura é esse jeitão. A missão é esse norte da empresa. É por que essa empresa existe. O propósito, ele é individual, né? Então, assim, o propósito, o que é o propósito? Eu gosto muito de quase um diagrama, Rafa, que fala, e é legal a gente falar sobre isso, principalmente para os jovens que acreditam que vão... mas eu não sei qual é o meu propósito nessa vida, é uma angústia, eu não descobri, né? Ele vai ter um despertar do propósito. Não existe, você não vai ter um despertar do propósito. Outro mito que existe do propósito é que ele tem que ser grandioso, que ele tem que ser nobre, que ele vai ter que impactar o mundo, né? Que você vai ser lá, né, um defensor ou dos animais, ou do planeta. Tem que ser uma coisa gigante. Não necessariamente, né? Você pode descobrir o seu propósito ali bem, né? Varrendo o seu pedacinho da calçada. Por exemplo, pegando esse gancho, o propósito de uma pessoa pode muito bem ser dar uma boa educação para os filhos. Esse é um propósito válido também. Então, sim. Eu acho que... Proteger a família, né? Pode ser algo isso, grande ou pode ser algo mais básico, né? Eu gosto de desmistificar um pouco, porque acho que a gente vem em alguns anos tratando o propósito como algo assim absoluto, né? Então eu trabalho só por propósito. Ninguém trabalha só por propósito. Então esse diagrama que eu estava falando, né? Que eu tenho propósito aqui no centro, né? E aí é o autoconhecimento, né? Que a gente também falou. O autoconhecimento quais são as minhas habilidades, né? Aquilo que você realmente é bom. Tem pessoas que falam melhor, outras que escrevem melhor, outras que são melhores em planilhas, né? Outras que são... Cada um tem o seu, né, seu dom ali. Vai receber seus dons, né? Você tem ali as suas habilidades. Essas habilidades que eu tenho, será que o mundo precisa delas? Então, assim, o que o mundo precisa? Quais são as minhas habilidades, que é o que eu sou bom para fazer? Se o mundo precisa, vai me pagar para isso? Né? Porque isso é outra coisa que desmistifica o propósito, de que você não precisa ser pago para isso. Né? Então, assim, você vai fazendo um conjunto, um conjunto de conceitos que você vai identificando o que é vocação, o que é missão, né? E onde está esse propósito? Então, ele não precisa ser grandioso, ele não precisa impactar o mundo, ele não precisa ser a única fonte da sua relação com o trabalho. Então, e tudo parte desse autoconhecimento.
quem é você, Rafa? Né? Você escolheu qual formação, o que você faz, o que brilha seus olhos, quais são suas habilidades, né? O que o mundo precisa de você para quê exatamente, né? E aí você vai afunilando isso. Acho que essa é a definição que eu mais gosto de propósito, para ajudar até as pessoas a entenderem um pouco do seu papel nesse mundão aqui, né? E é engraçado, né? Porque não necessariamente a gente vai fazer tudo que a gente gosta, né? Não. Na verdade, acho que seria ingenuidade falar isso, né? Mas é lógico, tem aquilo que a gente mais gosta, aquilo que mais próximo do que a gente gosta, a gente vai adaptando, né? Esse é outro mito e acaba interessante, com frustração, né? Porque os jovens falam, eu não gosto disso, eu não gosto, esse trabalho é estressante. A gente vê, né? A gente tem feito várias pesquisas identificando um maior número de pessoas desengajadas, né? Aliás, existem pesquisas no mundo inteiro. Eu publiquei um artigo recentemente chamado Epidemia do Desengajamento. Nossa. Então, as pessoas estão cada vez mais desengajadas, principalmente as gerações mais jovens. Tem uma série de razões que podem explicar esse desengajamento, mas uma delas está nessa angústia por não descobrir que propósito é esse, né? Então, quando você desmistifica e fala, calma, peraí, né? Você não vai ter um trabalho que você vai fazer 100% das coisas sorrindo todos os dias, né? Não vai. E tem uma palavra que tá em alta que é ambidestria, né? Porque que todo mundo tá defendendo, né? Tem até o Marcelo Vera esteve aqui falando um pouco sobre esse tema e ele falou que o profissional do futuro é aquele que vai se adaptar ao longo do tempo muitas vezes, porque os ciclos estão cada vez menores, né? Que doideira, né? Completa, né, Dani? Aliás, se a gente falar questão do desenvolvimento, o Darwin já falava isso na teoria da evolução, né? As espécies que vão perdurar, as espécies que vão se desenvolver mais, são aquelas que vão se adaptar melhor ao meio ambiente. Isso vale para uma planta, para um animal, para um ser humano, para uma empresa. Então, a empresa que se adapta melhor, ela com certeza ela vai estar mais competitiva e mais adequada, né? Acho que esse é o... Bom, porque a gente estava falando que a Disney se adaptou, né? Se a gente falou da Abril que veio dos quadrinhos, né? Então são adaptações que as empresas vão sendo longevas por conta dessas adaptações. É muito doido, né? Muito doido. Queria perguntar para você com relação ao Red Carpet. Me conta aí. Como é que era a cultura? Por quê? Conta essa história pra gente. É assim, primeiro que a cultura dentro da TAM, na época, antes até de virar Latam, é um atendimento ao passageiro, ao cliente, assim, com experiência 5 estrelas sempre. Então, se você observar... E a cultura, ela era também construída nas pessoas que eram contratadas, nos treinamentos, na forma com que todo mundo se comportava frente ao cliente. E um dos itens... E a vestimenta das aeromoças, né? Também, isso. Não só do chefe de cabine, né? Era muito bonito, né? Aquelas roupas, assim, muito elegantes e tal. E olha só, tem algumas coisas bem interessantes. Agora, respondendo a questão do red carpet, né? O tapete vermelho. Acho que as novas gerações não sabem disso. O que a TAM, falando sobre as novas gerações, né? O que a TAM fazia? E isso, lembra que eu falei a administração, a liderança pelo exemplo? O comandante Rolim, ele ficava na porta de todas as aeronaves que saíam, de onde ele estivesse. Se ele estivesse em Congonhas, ele ficava em todas. Um tapete vermelho, a pessoa passava pelo tapete vermelho, subia na aeronave e ele entregava um cartão para cada pessoa, cumprimentava a pessoa por pessoa. Ou seja, ele criou essa conexão. Depois a empresa cresceu bastante, mas bem lá no começo ele criou essa conexão. E o tapete vermelho, ele tinha 2 funções. Ele tinha uma função que era a função glamurosa de receber o cliente com tapete vermelho. E tinha função prática. Que é famoso pelo Oscar, né? Que é o famoso tapete vermelho, né? Isso. E tinha função prática, que era, ao entrar na aeronave, o tapete vermelho, ele tinha aquela porosidade que limpava o sapato das pessoas e elas chegavam na aeronave que já estava limpa, com o sapato limpo também. Então, essa conexão, na época, incrível, cara. Era uma coisa incrível.
E esse contexto de como... Na época da pandemia ia ser fácil, era só jogar um pouquinho de Cândida no tapete, né? A galera já chegava com o sapato higienizado, é incrível. E outra coisa que tinha, e por isso que a cultura é algo que é olhada pela liderança nos seus exemplos e nos detalhes. Uma outra coisa que é super importante, quando você chega e fala assim, eu entrei numa aeronave, estava limpinha, tudo lindo, maravilhoso. A TAM, na época, e hoje é Latam, ela tinha um centro de manutenção lá em São Carlos. Esse centro de manutenção, todas as aeronaves, as manutenções da TAM, e ela também prestava serviço para outras empresas aéreas, eram feitas lá. E era lindo de se visitar. É uma coisa assim... Impressionante. E uma das coisas que era feito lá é o contexto do atendimento ao cliente, na manutenção. Olha só que interessante. Na hora que chegava uma aeronave, se tivesse um assento rasgado, um botãozinho que estava solto no painel de alguma coisa, eles faziam manutenção de tudo. Por quê? Qual que era o lema lá? Se a pessoa entrasse numa aeronave e falasse assim, eu estou com um assento rasgado, imagina a manutenção da turbina como que é. Boa. Se a empresa não teve o cuidado com o detalhe de um botãozinho do painel da poltrona da frente está quebrado, ela não deve ter tido a mesma atenção na turbina. Verdade. Então o conceito era, cliente era super importante, o atendimento com tapete vermelho e mais do que fazer, mostrar com ações. Então a cultura foi construída pelo exemplo do comandante Rolim na porta da aeronave recebendo as pessoas, pelas ações da manutenção sendo feita na turbina com toda a propriedade, com toda a profundidade técnica e também o botãozinho do assento da frente. Você estava falando desse caso do banco rasgado, eu estava lembrando eu lembrei, né? Eu fiz uma ligação aqui mental com a história de Nova York, que era uma cidade muito suja, e o prefeito, na altura, não lembro o nome, colocou tolerância zero com a sujeira, e a cidade começou a ficar sempre muito limpa, e quanto mais limpa ele deixava a cidade, menos sujeira se jogava no chão, porque é uma questão mental, né? Se o lugar está organizado, você sente... você não se sente desconfortável de teoricamente, inconsciente, de sujar. Uhum. E o prefeito de Floripa agora está com o mesmo pensamento. Ele tá com tolerância zero para sujeira, porque ele diz que quando um lugar está sujo, você... mais um papel, não dá nada, né? E quando você já tem um lugar limpo, você não vai fazer... Você não vai te desincentivar. Exemplo, né? É a administração pelo exemplo. Pelo exemplo. Que a gente já falou, né? Ou seja, se a empresa está organizada, levando isso para o mundo corporativo, se o ambiente de trabalho está organizado, se as pessoas estão ali, né, todo mundo seguindo o mesmo caminho, é mais fácil que a próxima pessoa que está entrando também siga aquele caminho. Né? Se entende o jeitão, né? De novo, a gente volta para as regras do jogo. E até você perguntou, né, Rafa, o propósito tem a ver com a cultura. E diante disso tudo que a gente está falando aqui, né, de você mexe numa coisa, a pessoa vai ver como tem a ver, né? A gente anos de Great Place, né? Pessoas questionam algumas empresas, né? Como assim? Essa empresa é melhor para trabalhar, né? Pode não ser melhor para você, mas para as pessoas que estão lá, ela é excelente para trabalhar. Então, de novo, não existe cultura certa e cultura errada. Existe a cultura adequada para você. Então, tem a ver com... Quando você identifica o seu propósito, eu tenho um perfil mais informal, mais flexível, quero trabalhar com autonomia, quero trabalhar de chinelo, home office e tal. Você não vai trabalhar em determinadas empresas que têm uma cultura diferente. E não dá pra combinar, né? Porque, cara, as perguntas da GPTW são incríveis. É uma pegadinha atrás da outra, assim. Cara, mesmo que o cara queira enganar, não tem jeito ali, né? É incrível ali. Feito por psicólogos, né? Um negócio super sério. Muito legal. E a gente também está evoluindo na metodologia, né? Então, assim, com novos, né, Jesus? Com novos algoritmos, né? Por quê? Porque, de novo...
a tecnologia vem empurrando um novo perfil de sociedade, né? Então, uma sociedade diferente que busca relações diferentes. Então, a pesquisa ela é viva também. Verdade. Ela vem identificando... Quer dizer, se você olhasse a pesquisa de 20 anos atrás, era completamente diferente da de hoje, né? Pelo contexto... O que não muda, e isso está no livro, né? O que não muda quando a gente fala de excelentes lugares para trabalhar, as relações de confiança que você nutre, né, com as pessoas. Tanto que o índice da pesquisa continua chamando Trust Index, né, que é o índice de confiança. Que, aliás, eu acho esse nome genial, porque sem confiança, né, especialmente no mundo de hoje, você não consegue trabalhar, seja a cultura que for. Né? Então, se a gente estava falando aqui nos bastidores da discussão toda do modelo de trabalho, foi todo mundo para o remoto, aí vai para o... Eu falo que é quase aqueles desenhos animados, né? Remoto, agora é híbrido, agora é presencial, você não sabe para onde você vai, né? Você vai de um lado para o outro, ninguém sabe exatamente onde está ainda. Faz 3 anos que você está falando que é híbrido e agora não é bem assim, né? Se você não tem uma relação de confiança, não adianta o modelo, a cultura, né? A coisa vai desandar. Então, por isso que eu acho genial esse nome do índice que foi colocado ali pelo Robert Levery ainda, né, que foi quem criou a metodologia. Mas é isso, quando a gente fala do propósito ligado à cultura, Rafa, a gente vem ao longo do tempo falar, mas como essa empresa é boa? É boa para as pessoas que estão lá, combina com aquele perfil daquelas pessoas, né? Existem empresas que são ideais para você, que não são ideais para mim, que não são ideais para o Jesus. Perfeito. Né? São diferentes, porque elas têm estilos diferentes e as pessoas são diferentes. Não tem nada de errado, né? A beleza está em você identificar qual que é a empresa melhor para você, né? Jesus, eu queria te fazer uma provocação, uma coisa que eu lembrei, na verdade. Natan tinha um negócio que era um canal com o presidente. Fale com o presidente. Fale com o presidente. E nesse canal, Fale com o Presidente, a pessoa podia colocar, né, alguma coisa que aconteceu, familiar que morreu, que precisava voltar, viajar, antecipar voo, levar, né, enfim, levar o parente de volta à sua terra. E ele tinha um atendimento muito humanizado com relação a esses pedidos. Isso, de alguma forma, você sabe como é que era isso? E fazia parte Sim. da cultura? Como que era? Fazia parte da cultura. Lembra que eu até citei que a cultura ela está muito na liderança também, essa manutenção e esse reforço da cultura. Então, tudo começou... Fale com o presidente, começou com o próprio comandante Rolim. Então, ele criou isso. E depois disso daí, o negócio acabou dando tanto certo que ele já não tinha mais vazão para atender todas as coisas. Então, ele criou um time para organizar, responder e filtrar o que chegava para ele e as coisas que estavam dentro da cultura, do contexto de autonomia. Esse departamento ele já tomava as ações representando o que era a cultura dentro da empresa. Então, isso que é legal. Você estrutura algo que você dá vazão para bastante coisa, mantendo a mesma cultura. Nossa, que incrível, incrível. É certo dizer, Dani, que a cultura... Quando a gente fala de cultura, a gente sempre pensa em empresa, né? A cultura da empresa. A cultura de... Tá, beleza. Mas é certo a gente dizer que a cultura é um sentimento. E talvez a cultura não seja só para empresas, mas também, de repente, em casa eu tenho uma cultura com a minha família, eu tenho uma cultura da forma como eu crio meus filhos, ou eu tenho uma forma de cultura de como eu lido com a minha mulher, com o meu marido. Sim, acho que a gente só não coloca só não escreve, esse nome, né? A cultura familiar, né? A minha missão, né? Vou pôr na parede. Amor, hoje, tá aqui a missão, valor. Tá dando uma ideia agora para as novas famílias, né? Nossa, vamos fazer isso. Qual que é a nossa cultura? Boa. Aí você vai lá, acho que vai alinhar as coisas, né? A minha mãe, o meu pai é de uma cultura... Certamente, meu avô era de cultura comando e controle. E as coisas foram mudando. Eu tenho na minha casa um lema, que na verdade não é meu, que eu uso, que é Happy Wife, Happy Life. Então, isso norteia tudo. Então, esposa feliz... Você já deu o tom da cultura da sua família. Esposa feliz, a minha vida vai ser tranquila. Simplesmente isso. É interessante a sua pergunta, Rafa, porque a gente está focado aqui em falar do ambiente corporativo, né? Cultura, citamos várias culturas aqui de empresas e tal, mas existe cultura de países, né? Então você fala, os países latinos têm um jeitão. A gente está falando de cultura. Os Estados Unidos têm lá o jeitinho brasileiro, né? Resolve as coisas rápido, né? né? O Brasil tem a sua própria cultura.
né? Então, assim, aliás, o Brasil tem a cultura brasileira e tem as culturas aqui dentro, que é meio a pergunta que você fez lá da Abril e dos setores. Então, tem a cultura nordestina, que é diferente da cultura do Sul, né? Que é diferente da cultura do Centro-Oeste, e todos nós temos o nosso jeitinho, né? Somos brasileiros. E você tem a cultura do europeu, e dentro da Europa você tem a cultura do francês, que é diferente da do espanhol. Né? Então, para famílias também, a gente está falando de cultura no âmbito corporativo, mas a cultura, ela está espalhada em todos os povos, né? No mundo todo você tem os seus jeitões e seus perfis, sim. Então, isso não é privilégio do mundo corporativo. Lição de casa para vocês, meus amigos que estão assistindo aqui, além de vocês curtirem e compartilharem. Hoje em casa, quando vocês estiverem com seu marido ou com a sua esposa, escreva missão, visão e valores. Cada um escreve o seu, depois vocês vão lá ver o que bateu ali, né? Se der muito diferente, vocês vão ter que fazer uma terapia de casais. Tá indo pro mesmo, todo mundo tem a mesma missão ali, né? O que a gente quer como família, né? Mas eu descobri um novo produto aqui. Olha só! Bem bacana essa provocação, viu, Rafa? Vou fazer isso, né? Cada um faz o seu, depois vocês vão ver ali o que bateu e tal. É legal, acho que vai ser divertido. No mínimo divertido em família fazer isso. Queria perguntar para vocês. Existem líderes de vários tipos, né? No caso do Elon Musk, por exemplo, existe uma cultura que você enxerga nele assim muito própria ou não? Ou ali naquele caso é uma coisa mais na mente dele, que ele, enfim... O que você diria sobre ele? Eu sei que é bem polêmico, vai dar um corte bom. Cultura Elon Musk. Ele é a própria cultura, né? Eu acho que e tem líderes, assim como Elon Musk, né, que imprimem muito fortemente, que mistura a sua personalidade com a própria cultura da empresa, né? Então ele tem uma personalidade controversa, né, de mais agressividade em alguns pontos, mais direto, mais objetivo, mais frio, mas cada um vai listar lá uma característica do Elon Musk. Esse conjunto fica meio a cara das empresas Elon Musk. Né? Como a gente falou da importância do líder na cultura. O líder é aquele que está transmitindo mesmo a cultura. Ele é a principal carinha da empresa. Quem vai ditar não é diferente no caso do Elon Musk. Alguns líderes eles têm personalidades mais fortes, alguns mais exóticas, que eu acho que é o caso do Elon Musk. E isso acaba imprimindo. Então você fala, veja o que aconteceu, tá acontecendo no Twitter, né? Então, tá destruindo, a gente pode dizer assim, ou tá modificando, ou tá revisitando, mas o Twitter ele já passa a ter uma nova cultura, né? Porque ele tá imprimindo o seu estilo, seus valores, sua forma de enxergar o que é negócio, o que é relação com o trabalho, como ele enxerga uma gestão de pessoas. Ele deixou muito claro quando ele assumiu que as pessoas teriam que voltar ao trabalho, porque é o que ele acredita. Então, isso tudo tá mexendo numa cultura de... Quantos anos tinha o Twitter? Né? Uns 15, 18 anos. Né? Então, foi construída uma cultura ali dentro, como Jesus colocou no início, a cara do dono, a cara do fundador, a cara do líder, com os seus funcionários moldando aquela cultura. Chega um novo líder, né, com uma personalidade muito forte, muito exótica, conhecido mundialmente, e fala, não, vai ter que voltar, demite todo mundo, quero o meu time, vai ser desse jeito e tal. Ele está colocando uma nova personalidade para essa empresa. Então, é a personalidade, é a cultura Elon Musk. Alguns líderes, eles têm essa prerrogativa, né? De colocar ali a sua cara na... Quando a gente olha para esse caso, né, assim, a gente vê que o Twitter era uma empresa que não estava indo bem, né, financeiramente. Talvez houvesse a necessidade de revisitar, de fato, assim, a questão do Twitter, enfim, o trabalho, as pessoas, né, o time, os propósitos, os valores e tal. Talvez não agressivo, né? Tão abrupto, mas teria que ser feito de alguma forma, né? Então, mas aí a gente tá falando de forma. E, de novo, forma é cultura. Então, a forma como ele vem, se fosse um outro líder, ia mexer. Talvez de uma forma mais suave, não sei. Né? Então, a gente falou da própria Abril, né? O Jesus passou por N experiências aí em várias empresas, certamente com reestruturações. Em momentos de reestruturações, você promove um novo líder ou contrata alguém do mercado. Então, a gente precisa ir no Elon Musk, né? Dentro das empresas de quem está nos ouvindo aqui, né? Certamente já passou por isso. Poxa, quando chegou aquele líder...
imprimiu um novo estilo, né? Começou a dar uma balançada na cultura. Então, é algo que acontece, né? E até complementando, essa questão da cultura, também a cultura que ele tem e ele imprime. Ele teve grandes exemplos de sucesso de produtos. Ele lançou a Tesla e ele revolucionou o mercado de carros elétricos no mundo. Né? Agora, dormindo na fábrica, né? Ele dormia todo assim. E agora ele parte dessa imagem, né? Dessa cultura que ele imprime, né? Eu tô lá, não sei o quê. Só agora que a gente vê que tem outros competidores, principalmente da China, meio que... mas ele conseguiu imprimir uma velocidade e uma entrega ímpar. Sim. E aí isso reforça o quê? Reforça que ele entende que o modus operandi dele está correto. Então ele fala assim, olha, se isso deu certo no passado, vai dar certo de novo. E a cultura dele, ele entende que é a cultura que vai dar o resultado, que está conectado com o resultado. E nem sempre está conectado com as pessoas, nem sempre está conectado com a sociedade, mas ele tem essa, entre aspas, essa certeza. Então isso daí é uma coisa que vai e volta. Ele é muito bom de exatas, né? Então talvez seja até um pouco da personalidade dele, a forma que ele pensa tem a ver muito com exatas, né? Talvez não seja não é maldade, é uma coisa de personalidade mesmo. Mas quando a gente olha líderes como ele, aí a gente tá falando do Steve Jobs, né? Que é da nossa academia, também era um líder controverso, né? Então é engraçado também, mas ele era um pouco mais criativo, Daniel. Ele pegava um pouco também da parte criativa, né? Conectava as duas coisas. Porque eu tô com uma pessoa absolutamente criativa e alguém muito de exatas. Então, o bate-papo hoje tá bem equilibrado. Boa. Como é que você diria do Steve Jobs, Jesus? Eu acho que o Steve Jobs, ele tem uma parte dessa característica de uma personalidade bastante forte. Ele sempre foi focado no resultado. Então, se você pegar a história dele desde a época que ele teve as discussões com a Microsoft, questões de patente, ganhar mercado, todas essas coisas, tem o filme, tem o livro sobre ele, né? Então, ele sempre teve essa personalidade muito forte, muito focado no resultado. Então, essa é a primeira grande característica dele. A outra coisa, esse resultado nem sempre passava por cuidar das pessoas. Era o resultado do produto. Então, isso é engraçado, não era o resultado financeiro. Porque muitas vezes ele levava prejuízo para desenvolver um produto, né? E todo mundo achava que ele era maluco, porque a empresa ia quebrar e tal. O resultado para ele era entregar aquilo genial que ele queria, criativo que ele queria fazer. E a personalidade dele é tão forte que ele foi demitido da própria empresa que ele criou. Olha só que loucura. Você cria uma empresa e pela tua personalidade, pelo teu jeito de gestão, você é demitido. E aí, a história, ela volta que em algum momento ele retorna para trabalhar as entregas, para trabalhar os produtos. Foi quando ele desenvolveu foi quando ele foi para ele criou a Pixar. A Pixar foi vendida para Disney, inclusive, né? Foi vendida, teve a fusão com a Disney. E foi até que foi o Toy Story, o primeiro filme feito com computação gráfica. E essa tecnologia foi para Apple depois foi vendido, acho que foi... Acho que foi isso, sim. Muito louco, né? Então, muito doido. Ele tem uma personalidade, uma cultura, ele trabalhou uma cultura diferente do que hoje a sociedade entende como pessoas, sociedade e negócios, mas ele trouxe, de uma certa forma, o resultado da visão dele. Ele entregou produtos, ele entregou inovações. Então, ele teve o seu papel na história. E, Jesus, uma pergunta. Daquela época, o mais bonzinho era o Bill Gates, né? Ou não? Bom, depois Mais de ou menos, todos né? esses, né? Na época, não sei. Mas você tá colocando um comparativo um pouquinho diferente, né? Porque também são épocas diferentes. Hoje ele tá mega bonzinho. Ele tá focado em muitas ações importantes na África. Ele tem uma postura um pouquinho mais serena, né? Sei lá, não sei. O Bill Gates, eu acho que ele tem uma postura, principalmente agora que ele criou a fundação dele, ele está muito focado em devolver para a sociedade, isso eu acho bonito, Sim. em devolver para a sociedade
estudos de melhoria de saneamento básico, melhoria de purificação de água para comunidades distantes e que não tenham recursos. Ou seja, ele está usando o dinheiro dele para ajudar a sociedade. O bilionário para ajudar a sociedade. Né? Parece que ele já doou metade dos bens dele, né? Em vida. O que é muito louco. Eu preciso me atualizar, mas o que eu entendi que ele determinou uma quantidade fixa, não grande, coisa do tipo, por exemplo, 10 milhões de dólares para cada parente dele, que isso daí seria um grão de areia em um oceano. Falou assim, olha, essas pessoas com 10 milhões de dólares, ou uma cifra equivalente... não vão passar necessidade. Não vão passar necessidade para o resto de suas vidas. Todo o restante que eu tenho de dinheiro, eu vou devolver para a sociedade através dessa fundação. E isso eu achei bem nobre da parte dele. Quando a gente... Talvez uma forma de ler cultura, da gente entender a cultura das coisas, da família, da empresa e tal, é entender a finitude, né? Acho que ele chega um momento que você fala, putz, eu não sou eterno. Tá, e o que eu vou deixar aqui? O que eu vou melhorar, né? Então, acho que quando a gente entende a finitude, né? Porque se imaginasse que ele fosse imortal, posso ficar bilionário pra vida toda, pra sempre, né? Posso ir acumulando e tal, mas você não é. Pra que você vai querer tudo aquilo, né? Então, isso é engraçado. Isso, né? É uma coisa que, voltando aqui pra nossa realidade, né? Do Brasil e do próprio Great People, o nosso CEO... né? O Ruichi Ozawa, ele tem esse contexto. O que ele passa para a gente, e isso é a liderança pelo exemplo. Ele fala o seguinte, ele fala assim, eu fui muito ajudado na minha vida e na minha carreira. Nesse evento que a gente participou no Guarujá, ele contou um pouquinho da história, de como ele começou, das bolsas de estudos que ele recebeu, que as pessoas que ajudaram ele, as pessoas que ajudaram ele na vida profissional. Então, ele fez um reconhecimento público em relação a isso. Eu achei bem bacana isso daí. E, segundo, ele falou assim, olha, o meu objetivo agora é devolver para a sociedade o que eu recebi. Não é para mim. Eu não quero trabalhar para eu ganhar dinheiro. Eu quero trabalhar para devolver para vocês que ajudaram a construir essa empresa, que vocês ajudaram a construir esse ecossistema e que vocês devolvam para a sociedade. Então, isso daí constrói uma cultura. Perfeito. Que é esse grande propósito. Isso é uma coisa bem bacana. Quando a gente vê uma empresa de sucesso, até queria que você falasse alguns exemplos, Dani, de empresas que você acha assim, que são exemplos de cultura, né? Mas antes de fazer essa pergunta, eu queria te fazer uma provocação. Uma empresa que tem uma cultura forte, uma direção clara, a coisa, teoricamente, né, todo mundo é pro mesmo lado. Eu sinto falta de ter uma cultura, como, por exemplo, uma cultura como país. Uhum. Aí eu vou entrar aqui um pouco não quero entrar na esfera política, não tô nem para nenhum dos lados. Nem eu quero dizer, eu quero dizer assim, cultura perigoso. Como país é você colocar assim, quais são as metas do país, para onde nós vamos, o que vamos fazer. Acho que são coisas um pouquinho diferentes, Rafa, né? A gente está falando aí de algumas diretrizes, métricas, objetivos claros que independem da cultura, né? Acho que a gente pode ter a nossa cultura flexível, mais flexível mesmo, que eu acho que é a cultura do brasileiro, comparada com outras culturas, porque tudo é uma questão de comparação nessa vida, né? Se comparar com a cultura alemã, a gente é uma cultura mais flexível. Você pode ver isso. Mais. E a gente pode ver isso nas próprias empresas. Se você pega as empresas alemãs, elas têm uma cultura também diferente nesse sentido, das regras do jogo, de como se relaciona com o trabalho ali. E, obviamente, as subsidiárias, né, no Brasil vão pegando o jeito do brasileiro. Então, de novo, não tem cultura certa e errada. De falar a cultura brasileira é errada diante da cultura alemã. Né? Não tem certo, existe forte e fraca. Né? Talvez a nossa cultura ela não seja forte o suficiente para ter alguns direcionamentos muito claros. Sim, né? por exemplo, então... um exemplo que eu vou dar assim, um exemplo que é interessante, Nova Zelândia.
Lá eles têm como valor principal, não importa o lado que você é, direita, esquerda, centro, qualquer A, B, C, D, X, P, T, O, não importa. Mas todo mundo lá tem muito claro que a educação é o foco do país. Educação na Suécia é a mesma coisa. Então, claro, existem diferenças de visão de mundo, mas existem, acho que a questão é missão, né? A missão é clara. A missão é clara, né? O norte é claro, mas é muito complexo, né? A gente entrar nessa esfera é uma complexidade enorme comparar Nova Zelândia, Suécia e Brasil, né? Olha o tamanho das populações, sim. as origens, Diferença social. né? As diferenças sociais, a questão de como a gente nasceu, né? Vai aí do ponto de vista histórico, né? Se a gente for lá na história de como a gente nasceu, de como fomos colonizados, do que esperavam da gente, da nossa relação, se comparar com a forma como os Estados Unidos foram descobertos, já muda completamente, não precisa nem para Nova Zelândia. Então, você já começa a ter uma diferença muito grande. O nosso tamanho, as nossas próprias diferenças, acho que vai além da cultura, sabe? A gente tem uma cultura, a cultura do brasileiro é uma cultura vista lá fora, a gente tem o nosso traço, né? Esse aqui é brasileiro. Às vezes a gente até descobre alguns brasileiros sem abrir a boca, você pode ver, isso é cultura, né? Você fala, boa não, boa não, ih, aquele lá é brasileiro, né? O que ele tá fazendo, de repente, então... eu acho que vai além da cultura, não é a cultura exatamente que vai determinar, acho que algumas questões que devem ser efetuadas ali, né, na nossa agenda política, agenda de negócios, agenda social. Acho que, obviamente, ela tem um pano bem importante, mas tem outras questões ali que vão influenciar isso. É interessante. É que assim, a gente de exatas, a gente acha que tudo é mais simples, né, Jesus? A gente pensa assim, tá bom, educação é a missão. Mas para ter educação, eu preciso ter saneamento básico. A gente falou do Bill Gates lá que tá investindo, Isso. né? Aí, tá bom, tem saneamento básico. Tem que ter alimentação, né? Se a criança não tá alimentada, como ela estuda, né? Então, mas não é assim, né? É muito complexo, realmente, né? Então, enfim. Exemplos de empresas que você sente a cultura forte, assim. Alguma empresa que você respeita pela cultura. A nossa. Aí sim. A nossa é um orgulho É muito curioso, né? Então, eu vim da Abril, fui pro Great Place, né? Abril tinha uma cultura ali, como eu já citei aqui, mas você vai percebendo diferenças, né? Então, quando eu cheguei no Great Place to Work, éramos muito menores, né? Era só Great Place, não era Great People. Então, eu lembro que, comparado com a Abril, que era gigante, primeiro que todo mundo meio que se conhecia. Segundo, que era uma alegria naquele pessoal. Eu falei, mas por que todo mundo é tão feliz aqui, né? Era curioso. Então, e aí faziam alguma conquista e batia o sino, e batia a palma, e batia sino, e batia a palma. Eu falei, gente, mas é tudo muito efusivo, né? Eu não tinha isso na Abril, né? Então, apesar da gente ter uma cultura mais flexível, também de um pouco de diversão, mas nas minhas editorias, né, e dos meus lugares, era uma coisa mais séria, né? Então, eu fazia jornalismo de negócio, gestão de pessoas, não tinha muita essa conexão um com o outro também. Isso ficou muito claro, e é muito claro até hoje, né? Essa conexão com as pessoas. Mas falando das empresas do mercado, né? Até porque a gente conhece muita empresa. Acho que o próprio ouvinte, eu citei duas aqui, né? Ambev ficou muito clara como era a cultura dela, e existem culturas Ambevs na década de 90, década de 2000, e vai mudando. E tá mudando também, agora de novo, né? Tá mudando, né? Que a gente falou de revisitar, uma coisa é respeitar, outra é reverenciar, então vai mudando. Mas você fala Ambev, vem alguma imagem na sua cabeça. Se fala Magalu, o que vem na sua cabeça? Luiz Helena. Né? Vem a figura, a gente está falando do líder, né? Olho no olho, né? Aquela cliente paixão, em primeiro lugar. Cliente, colocar... E as pessoas também, o valor das pessoas, diversidade, valor forte que imprime. Você já citou aqui, né, Elon Musk, né, criador e criatura. A gente falou de vários criadores e criaturas aqui, né? Gostei desse paralelo. Steve Jobs, né? Trazendo, né, pro global, né? A gente não falou do grupo Virgin, mas é o oposto da SpaceX.
Exato, que também foi para o espaço, né? O Richard Branson, e ele, e assim, a história do grupo, né? E a relação com os funcionários, eu lembro que acho que 2012, mais ou menos, ele estipulou uma regra na empresa que era férias ilimitadas. Você pode tirar quanto você quiser de férias, não precisa me perguntar quanto. Você quer tirar 30, você quer tirar 3 semanas, quer tirar 2 meses, 3 meses, né? Combina aí com a sua equipe e tira, né? Então, mas ele é inglês, você acha que isso funcionaria no Brasil, então, será? Mas é a cultura... Tô brincando, gente. Exatamente, sim, porque sim. a gente já nasce numa cultura de desconfiança. Né? Sim. Então, ali era uma cultura de ultra confiança. Então, estilo Richard Branson, completamente diferente de estilo Elon Musk. E a gente está falando de 2 culturas fortes, né? Que você consegue ali pensar, tá? Eu sei definir mais ou menos, eu sei quem é e mais ou menos a personalidade de cada um. Isso. Né? E falamos de Luiz Helena e Magalu, de Ambev, com todo o conceito que veio de meritocracia no passado, muito até agressivo, e hoje mudando um pouco também a questão, trazendo muito a pauta de diversidade, muito fortemente também, de própria saúde, da preocupação com a saúde emocional. Citamos 2 aqui várias vezes, né? Jesus trouxe aqui o próprio Grupo Pão de Açúcar e Atam, e depois Latam. Quem mais que a gente pode dizer? Johnson. A Johnson & Johnson tem uma cultura... Eu admiro muito a cultura da Johnson, né? Acho que quem quiser entender um pouquinho mais, vai lá atrás, né? Eles criaram o chamado credo, né? Que é o conjunto ali da... credo, chama credo mesmo, que é quem eles são, né? O que eles buscam, né? Por que eles nasceram, quem eles são como empresa, qual a sua missão. Uma identidade, né? É uma identidade da empresa, e isso está permeado em tudo. Então, de novo, uma empresa aí centenária, né? Quando a gente vai para as empresas mais longevas, a gente consegue trazer um pouco dessa história mais rica, e que são culturas, de novo, elas são certas? Não, elas são fortes. Né? São fortes. Você consegue imaginar ali a cara do dono, a cara do líder e o jeito que ela foi se perpetuando ao longo da história. É tão lindo ver uma empresa quando ela completa, longeva, completa 100 anos. Eu vi uma empresa brasileira, a Lorenzetti, completou 100 anos, né? Agora, recentemente. E eu lembro do chuveirinho lá, aquele chuveirinho de metal lá do banheiro da minha avó, né? Que você tomava banho e tal. Lógico, hoje a coisa mudou. Os chuveiros, acho que boa parte das peças vem da China, etc. São modernos, ultramodernos, mas eles se adaptaram ao longo do tempo, né? Eu acho isso muito lindo de ver, sabe? É a teoria de Darwin, né? A empresa que se adapta é a empresa que sobrevive, tem mais longevidade. Exatamente. É muito legal essas empresas. Bom, empresas longevas. Uma empresa que eu queria te perguntar, também uma empresa longeva, é o Grupo Votorantim. Você conhece um pouco da cultura, Dani? Você já teve algum contato? Já tive contato, e é interessante, né? O Grupo Votorantim tem uma história muito bonita, é uma história de orgulho, até pra gente, pro né? País, Pro né? país, assim como o Grupo Gerdau também, que também é centenário. Uma cultura, assim, se conversar com as pessoas ali dentro, né, do grupo, tem essa identidade muito forte com a história da empresa, com o desenvolvimento do país, né? Então, o que eu faço, né? Eu trabalho em prol de algo maior, né? Que a gente está falando do bem comum. Então, de novo, você tem uma missão muito clara, conectada. E tiveram líderes muito importantes ali, né? Antônio Hermínio de Moraes era inacreditável, né? Que é da própria família, mas assim, isso teve a sua perpetuidade, né? Acho que tem um traço interessante na cultura de algumas lideranças. Um dos líderes que passaram pela Votorantim, hoje ele é o presidente da Suzano, imprimiu também a sua marca ali, de como estar mais próximo dos funcionários, de como ouvir os funcionários, de criar políticas e práticas de gestão para se aproximar do time, para falar com todo mundo, para tirar suas dúvidas, que é um traço desse líder, né? Que hoje comanda uma outra empresa e que levou isso também para essa outra empresa, trazendo deixando a missão muito tangível, né? Acho que esse a gente trouxe aqui várias vezes a figura do líder como esse transmissor da cultura. Eu acho que ele fortalece a cultura, de novo, não é certo ou errado, mas é forte, quando ele consegue traduzir, que é o que o Rui faz muito com a gente, né? Isso. Traduzir a missão e por que a gente existe.
quando esse líder consegue chegar nesse ponto e levar isso para a base, do topo à base, fazer com que todo mundo saiba, né, que está lá naquela mesma direção, com a missão da família, será que a gente está no mesmo bairro, a gente quer a mesma coisa? Você consegue um engajamento maior, você consegue uma tradução da cultura maior. E ainda mais quando você tem a liderança pelo exemplo. O Rui faz muito disso. Ele dá os exemplos. Isso na vida profissional e na vida pessoal. Então, hoje ele vive num sítio. Então, a mesma coisa que ele faz pela empresa, ele faz pela região lá. Ele vai rebocar carro que está... que está atolado. Ele tem todo um contexto de colocar as pessoas no centro onde ele estiver. Isso é uma coisa que é bacana. Muito volta bom. de novo o exemplo. Então, assim, a Votorantim tinha isso na sua liderança, dessa tradução, de conexão, né? Assim como outras empresas aí que são ícones da história do Brasil, né? Eu citei algumas de fora, mas as brasileiras também trazem essa... É engraçado, você olha Antônio Hermínio de Moraes, né? Tem uma história que diz que ele tinha uma piscina na casa dele que ele nunca entrou, que ele só trabalhava. Ele não era ligado ele tinha um carrinho velho, acho que era um Monza, não sei qual era o último carro dele. Mas ele não era ligado a bens, ele era ligado ele gostava de trabalhar, ele gostava de estar ali, aquele era um exemplo, né? E hoje você também... vê o oposto, né? Os caras na rede social postando foto de avião e não sei o que lá, né? Acho que, cara, né? É que o mundo mudou também, né, Rafa? Acho que tem esse... e são perfis, né? São perfis diferentes. Não consigo ver o Antônio Hermílio postando nas redes sociais, ainda que existisse, né? Mas eu acho que, assim, são contextos de mundos diferentes, né? Então, a gente tem que... fazer sempre indo sempre para esse lado da história, né? A história vai mudando, essa sociedade que muda também. Hoje a gente tem até 5 gerações trabalhando juntos numa mesma empresa. Isso é bem... Caraca. Porque antigamente também as pessoas faziam 60 anos... E morriam cedo, né? Por causa não tinha penicilina, né? Todo morria cedo, né? 100 anos atrás. E parava de trabalhar, né? Sim, então sim. Hoje as pessoas estão com 70 trabalhando, 80 trabalhando. Então é um novo contexto, né? Essas gerações anteriores, elas também são contaminadas no bom sentido pelas novas gerações, né? E pelo que está acontecendo no mundo. Então, elas também acabam se transformando, né? Então, não significa que a gente vai ter o mesmo perfil de líder de pessoas com 70 anos não vão fazer algumas coisas. Podem fazer, né? Então, assim, o mundo é outro. Mas eu acho que cada vez mais pessoas com 70, 80, 90 anos vão estar na ativa. O próprio Antônio Hermílio de Moraes, eu sou fã, sempre fui fã dele. Além das empresas que ele trabalhou, ele também era provedor do Hospital Beneficência Portuguesa. Isso, verdade. Ele capitaneava muitas iniciativas, né? E as histórias que ele traz de como que ele transmitiu isso para a família, de trabalhar e de não ostentar, é uma coisa que é diferente. Eu acho que são pessoas que têm o seu valor aí dentro da história. E que está lá na cultura da empresa até hoje, né? Então, você vai e por mais que, de novo, a gente fala, revisita, modifica, o mundo muda, vamos aqui sentar todo mundo, ver como é que a gente transforma isso, mas existe a essência, né? Acho que essas empresas que a gente está falando, centenárias, né, com líderes que foram muito fortes, elas têm uma essência. E respeitar isso é muito importante, né? Porque é isso que... Aquela famosa frase, o que nos trouxe até aqui não vai nos levar para lá. É verdade, por isso revisitar é importante. Mas é importante você saber o que trouxe até aqui também, que é essa essência que vai te manter até lá, né? Então, é um papo bem complexo, mas... Acho que são exemplos que traduzem um pouquinho disso, né? Dessa essência, desse respeito, dessa história. Perfeito, perfeito. Bom, eu queria agora, convidando, já chegando aos pontos finais do episódio, eu queria que vocês dessem dicas, enfim, para o líder, para o gestor que está assistindo aqui o nosso episódio, como que eles lidam, né? Como é que eles começam a construir essa jornada da cultura nas suas equipes? Eu sei que existe a cultura da empresa, mas eu sou líder. Como é que eu crio essa minha identidade setorial para dentro do meu time, deixo eles engajados com alguma coisa que todo mundo ali compartilhe dos mesmos valores, começando por você, Jesus.
Oh, e a história do Ladies First? Não, mas vamos lá. Eu acho que não existe assim uma dica de ouro, mas eu acho que existem algumas coisas que são importantes a gente prestar atenção. A gente já falou aqui sobre o primeiro grande ponto é a liderança pelo exemplo, sabendo que todo líder ele está sendo observado. Então, o exemplo é super importante dentro desse contexto. Segundo ponto, entender qual que é a cultura da empresa. Não adianta você estar numa empresa que ela tem uma cultura mais para o lado pragmático e você querer nadar contra a corrente. Porque você pode estar brigando para cima, brigando para baixo, brigando para os lados. Então, isso tem muito a ver também qual que é o teu lugar ideal. Onde você melhor produz. A Dani, ela colocou muito bem na fala dela, em um momento anterior, falando que onde que você consegue extrair o melhor de você mesmo. Isso é importante. Então, eu acho que esse contexto da cultura primeiro, você entender que você faz parte do todo, que você está sendo observado. Segundo, você tem que estar aderente com o que está acontecendo. Se você não estiver se sentindo bem, você não vai conseguir entregar e convencer as pessoas. Não, você falou uma coisa interessante, né? Às vezes o líder se sente pressionado porque de um lado a empresa é de uma forma, do outro lado ele está tentando ser mais de outra forma com a equipe, né? Mais leve com a equipe, mas não bate. Isso. E ele fica naquela porrada dos dois lados. E as metas, os resultados, às vezes as pessoas na equipe, elas se sentem pressionadas porque não alcançaram indicadores e você está trabalhando de uma outra forma. Você tem que ter harmonia, tem que ter esse alinhamento. Eu acho que a primeira grande coisa é como que você se conecta com essa cultura. Perfeito. Uma vez que você se conectou com essa cultura, como que você coloca o seu tempero? Porque você pode ter uma cultura e você coloca o seu tempero. Aí você tem uma área de manobra. Vai um pouquinho mais para a direita, um pouquinho mais para a esquerda, mas sem tirar a raiz da cultura. E se você for uma pessoa que vai participar de uma mudança da cultura no tempo, que seja uma coisa que ela seja harmoniosa com o restante. Que você faça parte dessa mudança, mas não querendo bater de frente de uma forma imediata. A não ser que você seja lá o Elon Musk e fale assim, olha, é do meu jeito e acabou. Voltamos nele. A partir de hoje, a cultura está aqui, ó, nesses 3 pontos aqui, e vocês, quem estiver feliz, segue, quem não estiver feliz, embora. Pode fazer o que vocês acharem melhor. Dani, você, uma dica pro líder que está nos assistindo, nessa câmera aqui. Uma dica? Não, quantas você quiser. Quantas você quiser. Olha, a gente sabe, né, que empresas e líderes que falam sobre sua missão, seu lugar no mundo, seu propósito, elas acabam engajando até 5 vezes mais seus funcionários, né, seus colaboradores. Isso é dado mesmo, né? Então, se chegar e colocar isso no dia a dia, nas reuniões de feedback, nos diálogos com a equipe, olha, qual que é o nosso papel aqui? Quem nós somos como empresa? O que a gente busca, né? E você? Né? Perguntar qual é o sonho do funcionário. A gente tem feito isso. Porque se você pergunta qual é o sonho de cada um, você consegue conectar e ver se faz sentido o sonho de cada um com a missão da empresa. Então, a nossa missão é essa, o nosso propósito tem a ver com o seu sonho? Ótimo. Como é que a gente vai construir o melhor para os dois, né? Para você e para a organização. Então, acho que como dica, né, é estar próximo, de fato, de cada um da equipe, conhecer quem é o Rafa, quem é o Jesus, quem é a Dani. Somos diferentes, né? A gente está caminhando hoje para uma gestão que sai da gestão massificada, Rafa, que valia, eram políticas e práticas desenhadas para todo mundo da mesma forma, para uma gestão e uma liderança cada vez mais personalizada. Que o que faz sentido para você pode não fazer para mim, mas tem que fazer sentido para a organização. Então, se você tem esse diálogo aberto, conhece cada um da equipe, né, traça isso, né, números de feedbacks constantes, isso a nossa pesquisa revela também.
que quanto mais o funcionário percebe que ele tem mais feedback, maior o engajamento dele com aquela empresa. Então, ter essa proximidade com cada um da equipe para conseguir fazer essa conexão entre o que cada um busca para si com o que a empresa busca para os seus negócios, né, seu propósito no mundo. Acho que essa é a dica. Perfeito. A gente vai deixar o link do LinkedIn de vocês para quem quiser contatar vocês, perguntar, chama a Great People, né, para conversar, entender os desafios, né, vocês vão ajudar muito. Gente, o nosso Great Place to Talk está acabando. Muito obrigado pela audiência. A gente está muito feliz com esse bate-papo. Acho que merece uma rodada 2. É difícil, não tem certo e errado. A gente né, tenta acertar, mas acho que é um tema bem... E também contemporâneo, né? Cada momento muda, tudo muda, né? Então, obrigado pela sua audiência. Por favor, não esqueça de compartilhar, dar o like lá, o joinha nesse episódio. E nos vemos no próximo programa, no próximo episódio. Tchau, pessoal. Até mais.